O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele relançou o programa Minha Casa Minha Vida. A medida provisória do novo programa foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira. E é um programa que vem com novidades, inclusive. Mas já teve um ato simbólico do presidente Lula, que ocorreu ontem na Bahia, com a entrega de algumas unidades, inclusive, de várias unidades, são mais de 2.700 unidades habitacionais, não só na Bahia, mas a repórter Débora Bergamasco, ela acompanhou este evento, traz alguns detalhes para a gente. Na sequência, eu vou trazer uma entrevista super importante para a gente falar mais sobre o impacto deste relançamento do Minha Casa Minha Vida, da criação de um novo, da faixa 1 do programa, né, que pega uma população com a camada de renda um pouco mais baixa ainda, para saber o impacto disso na economia, expectativa de geração de emprego, enfim. A gente já vai ter essa entrevista com o presidente da Abrainc, que é a Associação Brasileira de Incorporadoras, o Luiz França. Mas antes vamos ouvir aí o que a Débora Bergamasco nos conta. Uma novidade do programa é a volta do financiamento para famílias que se enquadram na faixa 1. São aquelas que têm renda mensal de até R$ 2.640. O teto para a compra do imóvel nesta faixa era de R$ 96 mil e deve passar para R$ 150 mil. Metade dos financiamentos deve beneficiar este público, segundo o governo. O presidente disse que até o fim do seu mandato, em 2026, quer contratar 2 milhões de moradias. Lula destacou ainda que o programa e a retomada das obras paradas vão ajudar o país a voltar a crescer. E vamos fazer com que todas as obras que estão paralisadas voltem a ser construídas. Só no campo da educação, nós temos mais de 4 mil obras paradas. Ao todo, são 14.800 obras paradas. E a gente vai começar a tocar todas elas para que esse país volte a caminhar, a rodar, a girar e a produzir crescimento econômico nesse país. E aí, gente, só mais alguns detalhes, né? Em relação às entregas que ocorreram nessa terça-feira, foram 2.745 unidades, uma entrega simultânea. Lula estava na Bahia, mas o evento era considerando uma entrega simultânea, com imóveis na Bahia, em Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Paraná. Eu vou conversar agora com o Luiz França, que é o presidente da Abrainc, que é a Associação Brasileira das Incorporadoras, para a gente entender o impacto desse programa, desta medida provisória já publicada no Diário Oficial. Luiz França, muito bem-vindo, muito obrigada por conversar conosco aqui no Poder Expresso, no SBT News. A primeira dúvida que eu já queria tirar contigo é em relação a esse déficit habitacional. A gente viu na reportagem da Débora Bergamasco que o presidente Lula falou em entregar 2 milhões de moradias. Qual é o déficit que vocês têm como número que reflete o país hoje? Muito bem-vindo. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui com vocês. Com relação ao déficit habitacional, o último trabalho que foi feito para a Abrainc, pela Fundação Getúlio Vargas, trouxe um déficit habitacional de 7,8 milhões de moradias, sendo que eu calculo que 80% deste déficit deve estar na faixa das pessoas de baixa renda. Mas não é só o déficit que a gente tem que considerar. Nós temos que lembrar que nós temos formações de novas famílias e novos lares trazem a necessidade de construções futuras. Então temos uma expectativa para os próximos 10 anos, também, de um número de 11 milhões de moradias serão necessárias nos próximos 10 anos. Isso é muito importante, a gente olhar o déficit e olhar também a necessidade futura de moradias, para a gente ter uma ideia da magnitude desse mercado e da importância desse mercado no cenário brasileiro. Uma das novidades é a volta dessa faixa 1, né, que a Débora destacou aí. A faixa 1 com a renda bruta familiar mensal de R$ 2.640, isso em termos de imóvel urbano. E na faixa rural, a faixa 1 é a renda bruta familiar de até R$ 31.680. Em termos dos trabalhos que vocês têm, o que é que isso significa para impulsionamento do setor, né, nessas incorporações e a importância de agregar essa faixa novamente? Sem dúvida nenhuma, que se nós analisarmos o número de pessoas no Brasil
que ganham menos de 2 salários mínimos, nós temos aí um número muito importante. Nós estamos falando de 25 milhões de pessoas ganhando menos de 2 salários mínimos. Essas pessoas constituem famílias, né? Por isso que o déficit habitacional não conversa com esse número de 25 milhões de pessoas. Então, essa necessidade para essa faixa, ela é primordial, ela é muito importante. E um programa de construção, ele é um programa que ele é importante para qualquer país. Não é à toa que quando você vê os bancos centrais de todos os países, eles analisam com muito cuidado o que está acontecendo naquele país no mercado imobiliário. Por quê? No Brasil, para você ter uma ideia, o mercado imobiliário de construção, ele movimenta 7% do PIB. Ele movimenta nada mais, nada menos do que 97 setores da economia. Você veja a importância disso. E representa 10% dos empregos. Para vocês terem uma ideia, durante os anos de pandemia, onde as obras puderam continuar, nós fomos quase que o único setor da economia brasileira que gerou emprego. Portanto, a geração de emprego, a geração de tributos e a participação no PIB, que é expressiva, a representação nossa no PIB é de 7% do PIB nacional. Portanto, a construção gera emprego, tributo e a riqueza de 7% do PIB brasileiro. O senhor tocou num ponto aí, a questão do período da pandemia. No caso dessas obras de Minha Casa Minha Vida, também houve um impacto direto nas construções no período ou não? Não. No Brasil inteiro, né? O nosso setor foi classificado como um setor que poderia operar durante a pandemia. E para isso foi feito um trabalho muito bem feito. Nos nossos índices de pessoas que morreram pela Covid são menores do que o índice da melhor cidade brasileira que teve o índice de baixa mortalidade. Portanto, nós tivemos a importância de continuar o trabalho das obras e fizemos com que as pessoas que estavam trabalhando e suas famílias pudessem ser preservadas com relação à mortalidade da Covid, quando a gente compara com os índices de mortalidade no Brasil. A Abrainc tem já alguma estimativa, por exemplo, tudo bem, a MP saiu hoje, talvez pode ser que seja algo só meramente de expectativa, mas vocês trabalham com algum número, por exemplo, do que isso vai representar, essa nova faixa, essa turbinada no programa Minha Casa Minha Vida, o que é que isso vai representar em volume de obras, em volume de contratação de mão de obras, alguma estimativa sobre aumento percentual? Olha, o que é interessante é o seguinte, quando a gente fala do Minha Casa e Minha Vida, nós falamos do faixa 1, que é este programa para as pessoas mais necessitadas, e nós temos outras faixas também, que são as faixas 2 e faixas 3, que atendem aquelas pessoas que elas não têm condições de pagar uma prestação integral, e através do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é do trabalhador, certo? Existe uma redução na taxa de juros para que essa pessoa possa comprar um imóvel. Então, se nós juntarmos todos esses programas, o faixa 1, o faixa 2, o faixa 3, tá certo? Eu acredito que nós podemos fazer, em 12 meses, da ordem de 600 a 650 mil moradias, o que isso é um número bastante expressivo, bastante importante, e seria um recorde no Brasil a construção deste volume de moradias. E em termos de empregos, dá para estimar o que é que isso possa significar de aquecimento? Os recursos do Minha Casa e Minha Vida, eles podem gerar da ordem de 2,5 milhões de empregos anuais. Em termos de tributo, da ordem de 30 bilhões de reais. Então, são números muito expressivos para a economia brasileira. Luiz França, em relação a essas camadas que foram colocadas aí, né, a faixa 1, a faixa 2, a faixa 3, esse setor que vocês representam, trabalha a Abrainc com as 3 faixas ou são incorporadoras que estão só em faixas específicas? Só para a gente entender exatamente qual é essa extensão de incorporadoras que vocês representam.
o faixa 1, ele inexistiu nos últimos anos. Então, durante esses últimos anos, as incorporadoras que estão na Brainc, eles estão majoritariamente no faixa 2 e faixa 3, que é um produto muito interessante, porque é um produto onde a pessoa tem livre escolha. Numa cidade, ela pode escolher o empreendimento que ela quer ir, portanto, ela vai escolher a localização, ela vai escolher o tipo de condomínio, aquilo que o condomínio oferece em termos de lazer, para que essa pessoa possa adquirir a sua moradia. Lembrando que, independente de onde ele escolher essa casa, as residências dentro desse programa, elas terão o benefício, como eu falei, um subsídio, aonde, no jargão popular, a gente diz que a prestação cabe no bolso da pessoa para que ela possa sair de uma moradia não digna e ir para uma moradia digna. Isso significa o quê? Segundo estudos do Banco Mundial, quando você tem essa moradia digna, você tem 3 coisas muito importantes. Você melhora a saúde, educação e segurança, o que é muito importante para a formação das futuras gerações do Brasil. Em relação ao subsídio, por exemplo, a faixa 1 que volta a existir, o subsídio vai de 85% a 95% do valor do imóvel. Eu aproveito para perguntar para o senhor a respeito do valor desses imóveis, né? Por exemplo, considerando o imóvel de valor mais baixo, a gente pensa numa faixa de quanto? A gente pode pensar numa faixa de quanto? Olha, para construir um imóvel adequado, dentro da tipologia que é necessária do ponto de vista técnico para que as pessoas tenham uma moradia adequada, hoje nós estamos falando em torno de 150 a 180 mil reais. O custo de construção, ele subiu muito, não só no Brasil, mas no mundo todo. Portanto, nós temos que ter o preço certo para entregar o produto correto e um produto que é um produto onde a pessoa se sinta bem e possa morar adequadamente e, obviamente, por muitos anos, porque uma residência, uma unidade habitacional, ela bem conservada durante os anos, ela vai poder fazer com que essa família viva lá décadas e possa criar seus filhos tranquilamente nesse local, que é um local muito bom para se viver. Uma das novidades do programa é que na faixa 2 já é possível comprar imóveis, a partir de agora vai ser possível comprar imóveis também usados. Isso é uma novidade do programa agora. O senhor representa o segmento que constrói. O fato de abrir também para imóveis usados causa alguma preocupação para o setor? Olha, quando você entrega uma moradia nova, você entrega uma moradia 100% adequada, 100% em ordem para aquela pessoa, certo? Um produto novo, onde ele pode usar todos os equipamentos, ou seja, ele vai ter um banheiro adequado, que ele pode usar o chuveiro, pode usar todos os equipamentos do banheiro, ele vai ter uma cozinha adequada, tudo funcionando. E um ambiente onde absolutamente, você não tem defeito nenhum. Quando você passa a deixar as pessoas comprar imóveis usados, não obrigatoriamente, esse imóvel estará na condição adequada de uso. Portanto, a melhor condição de uso que se dá para que as pessoas possam viver décadas, como eu comentei, em um imóvel, é quando você pode propiciar a aquisição de imóvel novo. E, olhando a economia brasileira, para a economia brasileira, conforme eu falei no início da nossa conversa, que nós representamos 10% do PIB e 10%, desculpe, vou aqui corrigir, 10% do emprego no Brasil e 7% do PIB, quando você entrega moradias novas, você está girando a economia, crescendo emprego, crescendo tributos, o que é muito importante para o crescimento desse país. Portanto, há que haver um equilíbrio importante para que a gente também possa usar tudo isso a bem do país, a bem da nação, com crescimento e geração de empregos, principalmente. Porque aí no caso da compra de imóvel usado, realmente não gera essa função aí, né, de gerar novos empregos, gerar esse movimento, né, esse giro da economia realmente não ocorre. Por outro lado, né, Luiz França, termina que o déficit habitacional é tão grande e essa urgência para se ter um imóvel para morar
certamente isso vai dar uma movimentada também nesse mercado que é o dos imóveis usados, porque também tem um preço mais baixo que o imóvel novo, não? Não, os imóveis usados eles não estão com preço mais baixo. Imóveis usados em boas condições, em boas localizações, os preços deles não são tão mais baixos não do que a gente imagina. Então, isso é muito importante também a gente analisar. O preço de um imóvel usado numa boa localização, também você não encontra num preço muito inferior se o imóvel estiver em boas condições de uso. Por isso que me preocupa muito e deixo muito claro aqui que é importante a gente prover moradias para as pessoas que estejam em condições adequadas de uso. Tem algum ponto do programa que o senhor diga, olha, isso é realmente é a cereja do bolo, do novo Minha Casa Minha Vida? Acho que o programa é um programa arrojado, acho que o programa traz, além dos recursos que já vêm do FGTS, que é onde vem o recurso para que possa se financiar as faixas 2 e faixas 3, ainda vem com recursos adicionais do governo federal. São recursos do Orçamento Geral da União, da OGU. Portanto, isso dá esse grande impulsionamento ao programa, o que, como eu falei, volto a dizer, podemos chegar aí num programa muito bem organizado, nas 3 faixas, faixa 1, faixa 2 e faixa 3, as 3 em conjunto, entregar em 12 meses de 600 a 650 mil moradias. Agora, por que a gente vê, por exemplo, que existe problema de entregas de moradia? Quando foi ser feito o levantamento agora, uma das reportagens de jornais essa semana mostrava, eu creio que era da Folha de São Paulo, mostrava um levantamento que tinha imóvel do Minha Casa Minha Vida ainda, de 2009, quando o programa foi lançado. Quando ocorrem esses atrasos, esse tipo de problema? Isso se dá por quê, hein, geralmente? Olha, a Abrainc é formada por 65 incorporadores, são os maiores incorporadores. Dentro da nossa associação, aqueles que operaram no passado nesses programas, não tivemos um caso de uma obra que não foi entregue. Todas as obras foram entregues. Então, eu não tenho como te responder essa pergunta, porque dentro do universo dos incorporadores da Abrainc e o percentual que operou no faixa 1 no passado também não foi um percentual tão grande. Aqueles poucos que operaram, eles entregaram todos os seus empreendimentos de uma maneira correta, na data e em ordem. A joia. Luiz França, presidente da Abrainc, a Associação Brasileira das Incorporadoras. Muito obrigada por conversar conosco aqui no SBT News, no Poder Expresso, viu? Até a próxima, e eu tenho certeza que a gente vai ter mais assuntos para frente para falar e o senhor trazer novidades, inclusive, desses empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Muito obrigado, a atenção de vocês e a todos aqueles que estão nos ouvindo, e será um prazer voltar a conversar com vocês.